Spoiler fora de contexto. Os olhos são as janelas da alma. Olá pessoas, olá você. Eu sou o Chuck e esse é o 3 Minutos Podcast. E comigo, mais uma vez, temos Jordana Olian, psicóloga, psicanalista em formação, pesquisadora e crítica de cinema, que, como uma boa lacaniana, interessa-se pela linguagem e entende que é a partir da palavra dita que podemos acessar o inconsciente. Exatamente o que precisamos para falar sobre o filme em questão, que, no Brasil, recebeu o título moralista de Quando Duas Mulheres Pecam. É interessante destacar como que durante a ditadura brasileira houve uma forte tendência em censurar obras de arte de diversas formas, não só impedindo a circulação delas. O título, em português, é um bom exemplo disso, pois ele carrega uma carga moralista na tentativa de diminuir o filme, onde, em vez de censurar e impedir sua exibição, como outros foram, o título acaba carregando um suposto caráter imoral, na tentativa de controlar as percepções e reações da audiência, moldando as ideias de acordo com os valores ideológicos do regime fascista brasileiro. No entanto, esse moralismo não chega nem a ser tocado pelo realizador do filme. Na verdade, ele apresenta a história costurada com as linhas das complexidades do ser humano. Este drama psicológico é escrito e dirigido por Ingmar Bergman, de O Sétimo Selo. E no elenco temos Liv Ullmann, de Sonata de Outono, Bibi Andersson, de Morangos Silvestres, e Margareta Krook, de A Hora do Lobo. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Persona, pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. Persona realmente é um filme diferenciado. Não à toa, é considerado uma obra-prima e enigmática de Ingmar Bergman e da indústria no geral. Persona é um daqueles filmes que, por mais que você assista e pense que, à primeira vista, parece que nada faz muito sentido, ou melhor, parece que tudo faz sentido, mas você só não sabe exatamente o que. Ouvi uma pessoa descrever Persona como inatingível, e talvez essa seja uma boa palavra para começar a pensar nesse filme. Inatingível, o que quer que queiramos atingir, por mais que discutimos e tentamos decifrar seus símbolos, ainda assim parece que algo sempre sobra, escapa de um entendimento ou compreensão total. Essa foi a sensação que tive ao finalizar Persona. Lendo um pouco da história de Bergman e o contexto em que ele se encontrava ao começar a pensar no filme, fez esse estranhamento ficar ainda maior. Segundo uma entrevista de 1969 que ele mesmo deu, ao ver uma foto das duas atrizes do filme juntas, se deu conta de como elas eram parecidas, e eram parecidas de uma forma muito estranha. Ele achava que seria muito interessante escrever algo sobre duas pessoas parecidas que perdem as respectivas personalidades, se fundindo uma na outra. Assim nasceu a ideia de Persona, e aqui, abre aspas, uma história de uma pessoa que fala de outra pessoa que não diz nada. Em seguida, elas comparam suas mãos e finalmente elas se fundem uma na outra. Fecha aspas. Alma é uma enfermeira designada a cuidar e acompanhar Elizabeth, uma atriz renomada que sofre um colapso nervoso a fazendo muda, e ela a acompanha em uma casa de praia para a recuperação completa da paciente. Pela paciente nada falar, a enfermeira então decide preencher o silêncio ali imposto por Elizabeth, falando e contando um pouco mais de si. Ela se mostra uma mulher muito calma, paciente e eficiente. Casada e dona de uma moral impecável, coloca-se disponível desde o início para cuidar de Elizabeth, embora tenha um pressentimento de que havia alguma coisa inquieta pairando no ar. Fala para Elizabeth de forma muito amigável e descontraída, tentando ao máximo ajudá-la a se recompor. Com o tempo, Alma diz do seu encantamento por Elizabeth, elogia sua beleza e mostra admiração por sua carreira como atriz. Discorre sobre o papel da arte na vida cotidiana, sente como se ambas compartilhassem dos mesmos sentimentos e ideações frente à vida,
e começa a assumir alguns trejeitos de Elizabeth. Por exemplo, o vício em cigarro, a forma de se vestir e enfatiza constantemente como elas eram parecidas. Eu arriscaria dizer que um dos aspectos de Persona nos causar essa inquietante estranheza é, dentre os vários motivos já existentes, o fato de testemunharmos as personagens se deparando com a angústia. O filme invoca a temática da angústia em nós, logo, angustia aquele que assiste. O afeto da angústia geralmente assinala o encontro do sujeito com um abismo, um enigma diante do outro. E é sobre isso que gostaria de comentar aqui. Vamos para a psicanálise brevemente. Lacan, no Seminário 10, a angústia, introduz duas versões da angústia. A angústia frente ao desejo do outro e uma angústia quando falta a falta, ou seja, quando falta a castração. Ao falar sobre a relação da angústia com o desejo do outro, aqui outro com O maiúsculo, Lacan faz uso da pergunta que voi, ou em português, que queres? Pergunta esta que diz sobre o eu e interroga o outro, ou seja, o que quer o outro de mim? E a ilustra a partir da fábula do louva-a-Deus. Lacan pede para que imaginemos uma cena em que ele se encontre na frente de um louva-a-Deus gigante, com uma máscara de algum outro animal. Ao não saber exatamente qual máscara estaria usando, ele se encontra angustiado, pois não conseguia enxergar a própria imagem no olho multifacetado do louva-a-Deus. Imagino que vocês saibam que a fêmea do louva-a-Deus provoca o canibalismo sexual, ou seja, ela devora o macho após o acasalamento. Neste exemplo de Lacan, ele poderia estar com uma máscara de louva-a-Deus macho, mas não é certo. A angústia é representada aqui como a possibilidade de induzir o louva-a-Deus a um equívoco sobre sua identidade. Citando Lacan, abre aspas. Eu me olho, miro minha imagem assim fantasiado no olho facetado do louva-a-Deus. É isto a angústia? Está bem perto. Trata-se, propriamente falando, da apreensão pura do desejo do outro como tal, se justamente eu desconhecia o quê? Minhas insígnias, a saber, que estou fantasiado com a pele do macho. Não sei o que sou como objeto para o outro. Fecha aspas. Essa fábula vem mostrar o que Lacan quis dizer com a relação da angústia frente ao desejo do outro. Esse encontro do sujeito com o desejo do outro, um desejo indeterminado, não sendo possível determinar precisamente, e voraz, tal qual a fêmea que devora após o acasalamento. Em outras palavras, a indeterminação e o enigma do que sou ou poderia ser diante do olhar do outro angustia justamente por não dar notícias de que lugar ocupamos para o desejo daquele sujeito. Por isso a pergunta: o que o outro quer de mim? Ou melhor, o que eu sou para o outro? É isso que vem de encontro em não conseguir ver a própria imagem refletida. Olhar para o outro, no final das contas, é ser olhado de volta, é ter notícias, mesmo que de forma fantasiosa, imaginária ou suposta, do que eu sou para o outro sujeito. A verdade é que passamos uma vida inteira tentando responder essa pergunta para nós mesmos. O enigma de quem somos continua presente, e o enigma do desejo do outro continua a nos angustiar. Voltando ao filme, Alma mira sua própria imagem em Elizabeth e espera ser olhada de volta pela atriz. E é neste ponto que a angústia começa a dar sinal. Como uma presa se enodando nas teias de seu predador, Alma vai se deixando capturar pelo olhar de Elizabeth, se identificando com essa outra e com o reflexo que dela vem, se fundindo a ela. Afirmava que ambas eram iguais, parecidas em suas histórias, compartilhavam o mesmo sofrimento e a mesma podridão. Assim como ela diz no filme, abre aspas, só eu te entendo e te conheço, fecha aspas. E que talvez ambas poderiam se ajudar nesse período que estariam na casa de campo sozinhas. Esse incômodo, inconsciente e estranho, de Alma, persiste, e ela ainda não consegue resolver o enigma do que quer Elizabeth. O que ela quer de mim? Quase como se completasse. Eu me dou
e me desnudo por ela. Por que então ela não fala comigo? Voltando à fábula do louva-a-Deus, é mais angustiante não saber o que se é do que saber que se está fantasiado de louva-a-Deus macho, mesmo que signifique estar prestes a ser devorado pela fêmea, porque pelo menos assim o sujeito ainda teria notícias daquilo que se é. A alma, então, se depara com esse abismo que é o desejo do outro, e se encarar esse abismo, percebe que esse abismo a encara de volta. Ela mira sua imagem e se vê olhada pelo olhar do outro, um olhar indeterminado e voraz, e vê escancarado aquilo que causa maior horror, si mesma. Alma, então, olha para Elizabeth e é olhada de volta, não pela atriz, mas por ela própria. Alma, portanto, tenta interpretar o desejo de Elizabeth pela via da fantasia, para preencher a lacuna desse enigma difícil de solucionar. Funcionando como uma tela protetora, na psicanálise, falamos que a fantasia é utilizada pelo sujeito para que ele não se depare com o ápice da sua angústia. Vale a pena explicar que a fantasia, no psiquismo, tem a função de um quadro colocado na moldura de uma janela. O que menos interessa é a beleza que está pintada no quadro, e sim o fato de que ele tampa o que está atrás dele, para não ser possível ver além, protegendo o sujeito do encontro com o seu abismo. Voltando brevemente no que havia comentado anteriormente sobre as duas angústias, aqui, nesse ponto, se dá a passagem da primeira para a segunda angústia, quando a angústia da presença do desejo do outro é ultrapassada pela angústia como sinal do real. E o que isso significa? Significa dizer que se um sujeito só se torna sujeito tomando como referência um tu, ou seja, um resto ou resíduo sobra no psiquismo, dando garantia e prova da alteridade do que é o outro. Lacan nomeia esse resto como objeto A, e ele normalmente é representado por uma falta, um vazio. Ou seja, não é possível representar o vazio no psiquismo. É só um lugar que não se ocupa. E quando algo aparece neste lugar que deveria estar vazio, como Lacan diz, é quando a falta vem a faltar. É quando a angústia finalmente irrompe. Agora, retornamos para a persona. Ao olhar para o abismo, Alma se vê cada vez mais capturada e fundida em Elizabeth. Não conseguindo mais ver os contornos entre ela e a atriz, tudo que é refletido de volta para si é a sua imagem. Ou seja, onde deveria haver um vazio, o resto que prova a alteridade entre ambas, um ponto de desencontro entre o que é eu e o outro, há a sua própria imagem. Elizabeth não faltou à alma. Ela esteve sempre presente, quase como de forma onipresente, com semblante pronto para ouvir a enfermeira compartilhar suas histórias mais íntimas. Enquanto a alma dizia o quanto ela era a única que entendia a atriz, esta não negou. Continuou com seu olhar ilimitado para a enfermeira. E isso é representado metaforicamente muito bem no filme. Diga-se de passagem, a atriz estava muda. Ao estar muda, se colocava na posição do louva-a-Deus gigante, com seu olhar indeterminado e voraz. Talvez por isso a cena do carro, em que Alma lê a carta de Elizabeth, seja tão emblemática. Pela primeira vez, estava testemunhando as palavras escritas de Elizabeth, e foi neste momento que toda a ilusão que ela criara era desmanchada. Ela não estava, quiçá nunca esteve, sendo olhada por Elizabeth. Estava olhando e sendo olhada pelos seus próprios desejos, pecados e pensamentos inadmissíveis. O quadro é finalmente retirado da moldura da janela. O horror e a angústia finalmente irrompem e ela precisa encarar o que há mais de íntimo em si, a sua verdade. Tudo o que enxergou no reflexo foi a própria imagem, e isso a horrorizou. E aqui, deixo como referência alguns seminários e textos de Lacan, caso vocês tenham se interessado pelo que foi dito nesta análise. Então procurem Seminário 8, A Transferência,
Seminário 9, A Identificação, e em especial Seminário 10, A Angústia, de Jacques Lacan. Bonus Track! Em Persona, o diretor Ingmar Bergman incorpora a teoria das máscaras sociais de Jung em sua obra. A persona, palavra que se origina no antigo teatro grego e significa máscara, é a identidade que cada indivíduo apresenta ao mundo, ocultando o seu verdadeiro eu, onde, para cada ocasião, utiliza uma persona diferente. No filme, as personagens lidam com suas próprias personas, revelando e confrontando suas verdadeiras identidades em uma exploração profunda da psique humana. Bergman constrói suas personagens femininas Alma e Elizabeth como máscaras sociais distintas, as quais desejam utilizar ou não. Essas máscaras representam as várias camadas do eu, ressaltando a complexidade do nosso papel social, nos levando à famosa cena dos rostos divididos, onde temos a intersecção entre duas mulheres, criando uma união onde suas identidades começam a se sobrepor e se confundir. Esse mecanismo de revelação de que duas personagens são, na verdade, uma, foi o mesmo mecanismo utilizado por Chuck Palahniuk em seu romance-ensaio Clube da Luta. Primeiramente, sobre romance-ensaio, em certa ocasião, José Saramago disse que produzia romances-ensaio, onde, na perspectiva do autor, o romance pode confluir tudo, a filosofia, a arte e inclusive a ciência. Saramago constrói uma forma narrativa onde traz a perspectiva de um sujeito, personagem ou narrador, ressaltando sua subjetividade, expressa como uma figuração do pensamento, como um discurso da perspectiva do narrador sobre a realidade. Essa ideia do romance-ensaio me fez refletir, onde eu já havia visto isso antes. Essa ideia de romance-ensaio me remete também ao filme ensaio, uma forma de filme que combina elementos de ensaio literário com as técnicas da linguagem do cinema, geralmente documentários. Esses filmes geralmente são caracterizados pela exploração subjetiva e pessoal de ideias e temas, assim como Bergman faz. Mas diferente dos filmes ensaio convencionais, Bergman explora uma história clara e definida, sem deixar de se aventurar em reflexões filosóficas sobre a concepção do eu, apresentando a visão de mundo única do cineasta. Essa confluência de ideias, dentro dessa confluência de ideias, eu cheguei a Palahniuk, antes de ler Saramago e assistir Bergman. Chuck Palahniuk é um escritor conhecido por suas obras provocativas. Ele reflete sobre as profundezas da condição humana, ironizando as normas sociais e mergulhando em temas de alienação, violência e identidade, assim como Saramago e Bergman. Em seu romance Clube da Luta, sem dizer muito, pois o pouco que eu disser será spoiler, posso, em caráter de romance propriamente dito, falar que o livro trata sobre um homem, um narrador protagonista, encontrando um companheiro, um Messias, que prega ter encontrado uma maneira de viver fora dos limites da sociedade moderna e de suas regras sem sentido e castradoras. Já, em caráter de ensaio, o texto expõe na forma de como define o jovem narrador protagonista seu grupo de apoio, o clube que dá nome ao livro, pois a partir do clube, o autor apresenta suas reflexões acerca do mundo e das suas deficiências. No tom de uma sátira mordaz ao patriarcado, ao capitalismo e ao consumismo, seu romance-ensaio examina como, de forma silenciosa, as pressões masculinas e estereótipos de masculinidade tóxica podem levar à violência e à autodestruição. Com certeza você deve ter pensado que esse texto começaria com o seguinte dizer: a primeira regra sobre o Clube da Luta é:
ninguém fala sobre o Clube da Luta. Porém, prezei por abolir o clichê e me distanciar do óbvio. Para esse texto, proponho a seguinte reflexão. Clube da Luta é um romance? É um ensaio? É onde o autor pensa a sociedade moderna, seu machismo e sua representação, enquanto indivíduos se fragmentam para sobreviver? E eu já de antemão respondo sim. O livro é considerado um clássico contemporâneo desde a sua publicação original em 1996. O livro consagrou o autor, que é jornalista por profissão e lutador, caminhoneiro e mecânico por amor e vocação. Como um dos mais importantes e criativos autores literários contemporâneos, a edição que eu tenho em mãos é da editora Leia, de 2012. Bem condensada em seus 21 centímetros de altura e 14 de largura, em papel amarelado e leve, com um suave odor de café, o que o torna até fofo, se não fosse o seu conteúdo. Uma narrativa seca, crua e muitas vezes chocante. Palahniuk força os leitores a confrontar a realidade brutal de sua sociedade obcecada pelo consumo e pelo status, caracterizado pelo uso da violência e repetição de frases curtas e de humor irônico. O próprio autor descreve o seu estilo de ficção transgressional, mas acredito que não passe de um realismo fantástico, forjado por uma pessoa cheia de cicatrizes e personas. Chuck Palahniuk é o autor gay mais lido pela comunidade Red Pill e Incel. Essa grande ironia ocorre porque alguns fãs interpretam o livro, alguns nem leem, apenas assistem ao filme, por assim dizer, como uma justificativa para comportamentos violentos, misóginos e homofóbicos, vendo a violência como uma forma de libertação masculina. Trata-se de uma interpretação problemática e distorcida. Assim como em Persona, Bergman explora as personagens do ser em seu livro, Palahniuk questiona o que significa a persona do ser em uma cultura que iguala masculinidade a poder e dominação, e como esse ideal é distorcido e prejudicial. O romance é carregado de humor negro, ácido e fortes críticas ao estilo de vida contemporâneo de uma sociedade machista que forma pessoas reprimidas com sonhos natimortos. Os personagens aqui são homens que não se encaixam no padrão de masculinidade e nem no padrão de feminilidade, que, de uma forma ou de outra, foram marginalizados pela sociedade. Eles não se encaixam no cenário e se colocam de maneira autodestrutiva para assim ter uma transformação pelo puro prazer de destruir algo belo. A trama foi recebida com inúmeros elogios em seu lançamento, isso pela crítica e pelo público. Apesar do texto ter sido considerado excessivamente violento por alguns, outros o acharam absurdo e perturbador, e também até mesmo um tanto quanto perigoso por ser extremamente atraente e sedutor. Temos que ter em mente aqui que esse livro é uma caricatura da nossa sociedade. O narrador, ele é constantemente violentado pela sociedade, Ele é forçado a trabalhar, a viajar por diferentes fusos horários, Ele se sente forçado a consumir tal qual um pato para produzir um foie gras. Me desculpe o meu francês. A primeira regra do Clube da Luta é uma metáfora das violências que sofremos todos os dias. Como trabalhador, sofremos calado, mas encontramos voz neste livro, que com direito à hipérbole, ouso dizer que é uma literatura de alto nível filosófico e ainda assim muito divertida, além de um pequeno aceno anticapitalista. Vale destaque também para a competente tradução de Cassius Mandawar, que alguns conhecem como Editor do Dragão, que preserva o impacto e o formidável ritmo do original. A edição é acrescida de um pós-fácil no qual o autor comenta a gênese da obra e os estranhos fatos gerados pela publicação do livro no mundo e a influência do filme,
que apesar da ideia central ter se mantido intacta, boa parte da trama e de seu conteúdo reflexivo ficou de fora. Até mesmo o final foi alterado. Portanto, leia Clube da Luta. Não assista ao filme. Leia Clube da Luta. Mesmo, colocando estes paralelos, eu não sei se Palahniuk leu Saramago ou assistiu Bergman. Porém, podemos encontrar semelhanças na forma como esses autores constroem suas narrativas, desafiando a percepção dos nossos vários eu. Em Foco, tanto o Clube da Luta quanto Persona utilizam a fusão de identidades para explorar temas de despersonalização e fragmentação do eu. Essa técnica narrativa simboliza a indistinção e a interconexão entre as personas que estão no foco narrativo. Enquanto em Clube da Luta o narrador não se vê como é e sofre uma dissociação do seu eu, em Persona discutimos como uma mulher pode se despir de qualquer máscara que lhe é imposta, exceto a máscara de mãe. Bom, isso é tudo, pessoal. Persona é um filme emblemático, o qual utiliza-se da expressão da identidade social e da representação cinematográfica para nos colocar uma dúvida. Entre tantos papéis que interpretamos, qual é o nosso real? Através de seus personagens, Bergman utiliza uma narrativa linear onde a edição constantemente nos lembra de que estamos assistindo a um filme, que em muitos graus é uma persona da nossa realidade. No mais é isso. Jordana Olian é psicóloga, psicanalista em formação, pesquisadora e crítica de cinema no tempo livre. Ela já colaborou em outras publicações do Cine Escrito, assim como José Saramago já foi citado por aqui. Por isso, vou deixar os links na descrição deste episódio, para você ter mais filmes para assistir. Aliás, Palahniuk mantém uma newsletter e eu vou deixar também o link na descrição. E se você gostou ou não deste episódio, aproveite para mandar seus comentários, dicas e sugestões e para que possamos continuar produzindo o nosso conteúdo e, quem sabe, expandir o nosso projeto e finalmente aumentar a nossa periodicidade e relevância, acesse cinescrito.com e vá até a página Apoie. Lá há várias formas de contribuir ou, se preferir, colabore compartilhando o 3 Minutos Podcast e o Cine Escrito para que assim possamos crescer de forma natural e orgânica, falando sempre mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais, mantenha-se à esquerda e hidrate-se. Em um mundo de segredos e sombras, Chuck e Jordana irão retornar. Nos próximos episódios, preparem-se para não se atrasarem para a hora do lobo e, em seguida, uma jornada sombria pelas memórias de um assassino. Não perca nenhuma edição do 3 Minutos Podcast. Se inscreva, subscreva, inscreva-se, enfim, faça o que tem que fazer, mas não perca.